Boa noite a todos. Podemos dar início ao nosso webinar deste dia. Temos aqui a presença do Dr. Paulo Furtado de Oliveira Filho, do Dr. Rodrigo Dall'Acqua, palestrantes, e da doutora Débora Pimentel, que será a moderadora deste webinar. Webinar que tem como tema Crimes na Recuperação Judicial e Falência. Eu vejo que interessante, teremos a visão do magistrado, teremos a visão do advogado e a moderação da nossa coordenadora do Núcleo de Direito Penal e Investigações Internas do Comitê Jurídico da Câmara Italiana. A Câmara Italiana essa instituição centenária, tem no seu comitê jurídico seu braço de atuação que promove discussões intensas, interessantes, de relevância para a sociedade, para o universo das empresas, abordando os temas atuais do direito. Então, nada melhor do que a presença aqui do Dr. Paulo, do Dr. Rodrigo, para nos brindar com esse tema, para explorar os detalhes desse tema de recuperação judicial e falência, a visão criminal, e a moderação da doutora Débora Pimentel. Doutora Débora, já passo a palavra a você, que fará a moderação. Eu, como tenho muito a aprender com vocês, ficarei aqui como um telespectador deste webinar. E aproveito também para cumprimentar todos os que nos acompanham ao vivo nessa transmissão e aqueles tantos que seguirão depois. Todos os vídeos, todos os webinars do Comitê Jurídico, eles ficam salvos no YouTube da Câmara Italiana. E nós temos um acesso muito grande pós os eventos também, porque muita gente não consegue acompanhar ao vivo. Então, eu agradeço a participação de vocês três e daqueles que nos acompanham nessa transmissão. Bom trabalho e certamente aprenderei muito aqui nessa noite. Muito obrigada, Vicente. E é com imenso prazer que recebemos aqui hoje, na nossa última reunião do Núcleo de Direito Penal Econômico e Investigações Internas da Câmara Italiana de Comércio, o ilustre juiz Paulo Furtado e o ilustre advogado Rodrigo Dall'Acqua. Farei uma breve apresentação dos dois para não tomar, né, um tempo tão precioso desse webinar que vai tratar de um assunto tão atual e necessário, né? Dr. Paulo Furtado é juiz de direito da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo e coordenador dos núcleos regionais da Escola Paulista da Magistratura. Muito obrigada pela sua presença, Dr. Paulo. É realmente uma honra poder aprender com um tão nobre profissional. O Rodrigo Dall'Acqua é advogado criminalista, especialista em Direito Penal Econômico, Internacional e Europeu pela Universidade de Coimbra. Agradeço também a sua presença, Rodrigo, trazendo, como sempre, muito conhecimento para as nossas reuniões do Núcleo. Eu passo a palavra para o Dr. Paulo e fiquem à vontade para fazerem perguntas no chat, que, na medida do possível, a gente vai endereçar para os nossos convidados. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Débora, pela apresentação, doutor Vicente também pela sua fala, e ao doutor Rodrigo também boa noite a todos os que nos assistem nesse dia difícil aqui de greve do metrô e greve dos ônibus em São Paulo, né? E é uma honra participar desse último encontro do Núcleo de Estudos de Direito Penal Econômico da Câmara Italiana de Comércio. Eu que recentemente, até por coincidência, num caso de recuperação judicial em trâmite na minha vara, notei que a recuperanda tinha o controle por parte de um grupo italiano, né? Um segmento da indústria farmacêutica. Então, é bastante coincidente esse momento em que acabamos de resolver um problema numa recuperação judicial e agora vamos falar aqui na Câmara Italiana de Comércio. Esse é um tema, como eu havia falado ontem para o doutor Rodrigo, em que
nós não temos muitos casos, não é? É até curioso isso, mas eu vou procurar fazer uma exposição para mostrar como é que é a organização judiciária de São Paulo em matéria de competência para julgar os crimes falimentares e depois discutir alguns temas relevantes relacionados à nossa matéria. Então, por que eu estou aqui hoje? Né? Por que eu sou juiz da segunda vara de falências e recuperações judiciais? Porque o Tribunal de Justiça de São Paulo, em 2005, quando entrou em vigor a nova Lei de Falências e Recuperações Judiciais, a Lei 11.101, depois de 60 anos de vigência do Decreto-Lei 7661 de 45, a nossa lei já estava muito defasada, e o Brasil viveu um momento, assim como outros países, de reforma da legislação de insolvência. Né? Esse foi um movimento fruto da globalização, e isso acabou se expandindo as diretrizes que o Banco Mundial tinha fixado para aperfeiçoamento das leis de insolvência, também acabaram sendo adotadas aqui na Lei 11.101 de 2005. Mas a gente sabe que não adianta ter apenas uma lei. Não adianta a gente ter lei simplesmente para que se mude um sistema jurídico, para que novas práticas sejam implementadas. E o Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, de forma pioneira, e aqui eu tenho que fazer o reconhecimento ao então presidente do Tribunal de Justiça, já falecido, Luiz Tâmbara, ele resolveu encampar a ideia de alguns membros aqui do tribunal, especialistas em direito empresarial, e resolveu, então, levar adiante a ideia de especializar a justiça empresarial em São Paulo. Mas como se tratava de uma lei de falências e recuperações judiciais, o que se fez em 2005 foi criar, na comarca da capital de São Paulo, 2 varas especializadas em falências e recuperações. E, ao mesmo tempo, o Tribunal de Justiça em São Paulo criou uma Câmara Especial para julgar, em grau de recurso, os processos de falência e recuperação judicial. Então, foi a primeira vez que um Tribunal de Justiça em São Paulo especializou os 2 graus de jurisdição. Então, aqui foram providos os cargos dos juízes. Na primeira vara, Dr. Alexandre Lazzarini, na segunda vara, Dr. Caio Mendes de Oliveira, e no Tribunal de Justiça, 5 desembargadores passaram a integrar e a julgar com exclusividade a matéria de falências e recuperações judiciais. Né? Isso foi muito importante, porque passou a haver uma uniformização de entendimentos, então os juízes aqui no primeiro grau davam as suas decisões, evidentemente testando a nova lei, não é? Porque não tinha nada pronto, não é? Foi um pioneirismo, uma surpresa a cada decisão que tinha que ser dada para aplicar a nova lei. E o Tribunal de Justiça, então, uniformizava os entendimentos e, com isso, os casos mais importantes do país, que tramitavam em São Paulo, começaram a ser decididos de uma forma mais segura, mais previsível, e também chegavam os recursos ao Superior Tribunal de Justiça com maior rapidez, né? E chegavam os casos mais relevantes do Estado com o maior PIB do país. Então, eu tenho que destacar isso, que a especialização começa lá em 2005, com a edição da Lei 11.101 de 2005, e o Tribunal de Justiça reconhecendo que a gente precisa ter profissionais que se dediquem exclusivamente a essas causas. Muito bem. Passados alguns anos, o Tribunal de Justiça entendeu por bem que uma Câmara só não era suficiente, então o Tribunal cria uma segunda Câmara e aumenta a competência dessas câmaras. Elas não passam a julgar apenas os recursos relativos a recuperações e falências, passam a julgar também recursos relativos à matéria empresarial em geral. Então, questões societárias, apuração de haveres, exclusão de sócio, propriedade industrial, violação de marca, patente e assim por diante. E anos depois, o Tribunal de Justiça faz uma especialização aqui na capital, na comarca de São Paulo, criando e instalando varas empresariais. Instala 2 varas empresariais aqui na capital
que julgam as ações relativas à sociedade, propriedade industrial, franquia, contrato de distribuição, enfim, matéria empresarial. Então, o Tribunal de Justiça em São Paulo, na comarca da capital, passou a contar com 3 varas de falências e recuperações judiciais, estão dedicados os juízes exclusivamente a essa matéria, e 2 varas que se dedicam exclusivamente à matéria empresarial, varas chamadas de empresariais, e que também julgam as questões relativas à arbitragem. A arbitragem se disseminou muito no país, não é? Talvez seja o segundo ou terceiro país com o maior número de arbitragens, e isso gera um movimento judiciário muito grande. Não é? Então, são ações cautelares anteriores à instauração da arbitragem, que são trazidas ao Poder Judiciário. Depois são os cumprimentos de sentença arbitral, que também chegam ao Poder Judiciário, quando a parte vencida não cumpre a sentença arbitral. Essas matérias ficam nas varas empresariais. E, finalmente, neste ano, começou no ano passado e terminou neste ano, o Tribunal de Justiça especializou a sua estrutura judiciária em matéria empresarial em todo o Estado. Não é? Então, hoje, o Estado de São Paulo está com a sua justiça especializada em matéria empresarial. Então, aqui em São Paulo, na capital, são 3 varas de falência e recuperações judiciais e 2 varas empresariais. Aí nós temos 2 varas sediadas em São Paulo, mas que tem uma competência territorial que se estende pela Grande São Paulo, região de São José dos Campos e Santos. Então, são 2 varas dedicadas a uma grande extensão territorial, por exemplo, Osasco, Barueri, Itacoaxetuba, Mogi das Cruzes, São Bernardo do Campo, e ainda a região de São José dos Campos e a região de Santos. Além disso, o Tribunal de Justiça, neste ano, instalou uma vara empresarial que está sediada em Campinas, mas que tem uma competência territorial ampla, que alcança a região de Campinas e a região de Sorocaba. Né? Então, tem uma vara empresarial que também julga a matéria de falência e recuperação. Depois, o Tribunal de Justiça instalou a vara empresarial em Rio Preto, São José do Rio Preto, com competência para julgar a matéria empresarial e recuperação judicial e falência. E também, finalmente, a vara empresarial de Ribeirão Preto, que também tem competência empresarial, incluindo recuperação judicial e falência. Então, hoje, basicamente, no Estado, nós temos 3 juízes na capital, 2 juízes na Grande São Paulo e mais 3 juízes no interior, 8 juízes que julgam, que têm competência para decidir sobre falência e recuperação. Né? É um número até pequeno, se a gente for pensar no volume, na complexidade dos processos, mas isso também permite que esses juízes se dediquem mais a esses processos, porque só cuidam desses processos, né? A experiência ao longo do tempo vai melhorando o julgamento, né? Os juízes acabam também querendo estudar mais, querendo se dedicar mais a essa matéria, e isso vai ajudando a melhorar a solução desses litígios. Então, essa é a organização judiciária do Estado de São Paulo. Eu estou sentado aqui nessa vara, né? Esse fundo aqui é aqui do Fórum João Mendes, mas é de uma sala em que os juízes prestam o concurso, o exame oral. Por acaso tirei uma foto ali outro dia. Mas então aqui no Fórum João Mendes, né, eu estou nessa cadeira desde 2014 e desde então enfrentando os mais diversos momentos de crise econômica, de elevada demanda, o número de recuperações judiciais aumentando muito, depois há uma redução, agora nós estamos vivendo de novo um movimento em que as recuperações judiciais estão aumentando, não é? E nós temos, então, bem definida a organização judiciária do Estado de São Paulo. Acho que o Tribunal de Justiça aqui de São Paulo tem que realmente ser reconhecido como pioneiro em várias iniciativas que teve. Mas onde é que entra a competência nossa para julgar as ações penais falimentares, que, afinal de contas, é aquilo que a gente tem como tema da nossa discussão? Existe uma lei de 1983
uma lei estadual que trata da organização judiciária do Estado. E essa lei, a Lei 3.947 de 83, no seu artigo 15, ela estabeleceu que compete ao juízo da falência, portanto, o juízo que julga o pedido de falência, que decreta a falência, que analisa uma questão sob o ponto de vista da lei de falência, mas da parte de direito material e empresarial, que compete a esse juiz decidir sobre as ações penais falimentares. Então, o processo penal falimentar, a ação penal movida pelo Ministério Público contra determinado réu, tramita na vara de falência, diferentemente de todos os outros crimes que tramitam nas varas criminais, e aqui em São Paulo tramitam lá no Fórum Criminal da Barra Funda, né? Com exceção também, evidentemente, que aí é uma outra justiça especializada, que, por acaso, atualmente eu acabo exercendo também a função de juiz numa zona eleitoral, e recentemente surgiram 3 ações penais para mim, e ultimamente eu estou voltando quase a ser um juiz criminal. Todo mês eu tenho atuado com alguma questão criminal. Então, essa lei de 1983 definiu: juiz da falência tem competência para decidir a ação penal falimentar. Então, desde 2014 até hoje, as ações penais falimentares tramitam aqui nesta vara, né? Então, o Ministério Público oferece a denúncia, tramita o processo e depois cabe a mim proferir a sentença, assim como aos demais colegas aqui da vara. E o que eu notei nesses anos de atuação aqui é que aquilo que se esperava, né, de um dos objetivos do projeto de lei que deu origem à Lei 11.101 de 2005, isso está lá no relatório do então senador Ramos Tebet, que fez o relatório do projeto de lei que deu origem à lei de falência. Então, se pensava em aumentar o rigor penal, em aumentar a punição aos autores dos crimes falimentares, mas isso, na prática, não ocorreu, né? Então, em quase 10 anos de atuação, eu tive raros casos de ações penais falimentares, talvez 20 casos, ou seja, isso daria, em média, 2 casos por ano, tá? É uma quantidade muito, muito pequena, né? E desses casos em que eu atuei, um deles chamou muita atenção, porque foi o único caso, né? Até ontem cheguei a me lembrar desse caso, foi o único caso em que efetivamente o crime era um crime de maior dano à coletividade de credores, era um crime de fraude a credores, um crime que se deu no curso da recuperação judicial, é uma situação até rara de acontecer. A situação era a de uma empresa com algumas marcas muito valiosas, e essas marcas, na verdade, já haviam sido objeto de negócio jurídico com um credor. E, a despeito disso, a recuperanda ingressa em juízo, formula o seu plano de recuperação, fazendo crer aos seus credores que as marcas ainda estavam no seu patrimônio, que aquelas marcas, portanto, iam dar suporte ao cumprimento do plano. E isso depois, numa análise atenta, isso é bem verdade, do promotor de justiça, aliás, já é procurador de justiça, se detectou que essas marcas já tinham sido alienadas e que aquilo, na verdade, havia sido um artifício fraudulento por parte da devedora. E, neste caso, como um dos sócios que havia participado da administração, que, portanto, neste caso, havia respondido à ação penal e foi condenado, foi a única situação em que foi condenado a iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto, né? Todas as demais situações eram de condenações a regime aberto, e algumas delas sequer eram levadas a efeito a condenação, porque havia possibilidade de transação penal, como na hipótese de inexistência de livro, aquela hipótese de crime
que ocorre corriqueiramente quando o empresário acaba deixando de escriturar os livros obrigatórios, quando já está numa situação periclitante. Mas a situação dessa condenação foi tão inusitada que, primeiro, o processo físico, hoje os processos são digitais, o processo físico sumiu no tribunal, né? Então, teve esse detalhe adicional, o processo sumiu, né? E depois, quando acabou sendo localizado o processo, ele desceu aqui para o cumprimento e o então condenado morava no estado do Paraná. Então, foi expedida uma carta precatória para o estado do Paraná. Resposta do juízo do Paraná: o estado do Paraná é incompetente, ineficiente, não tem vaga no regime semiaberto. Devolva a carta precatória para Vossa Excelência. Então, volta a carta precatória sem cumprimento, né? E, evidentemente, a gente não podia determinar o cumprimento em regime fechado. O réu tem direito de cumprir a pena, né, no regime semiaberto, e depois de alguns meses, aí foi disponibilizada uma vaga no regime semiaberto e houve o cumprimento da pena. É um caso muito polêmico. Até hoje, às vezes, aparece aqui uma das vítimas e vem discutir o caso, enfim, mas o caso, do ponto de vista penal, foi resolvido. E em algumas outras situações de falências de bancos, né, falências de instituições financeiras, nós temos aí uma maior complexidade, mas muitas vezes as ações penais tramitam na Justiça Federal, em razão do crime contra o sistema financeiro nacional ser de competência da Justiça Federal, e eu já me deparei com situações em que, quando se tentou instaurar um inquérito policial para apurar um crime falimentar, o inquérito policial foi trancado porque o mesmo fato já havia sido objeto de ação penal na Justiça Federal. Então, o caso do Banco Santos teve essa solução, né? Um caso que foi resolvido dessa maneira antes de eu chegar na vara. E, recentemente, num caso de uma outra falência de banco, do Banco Cruzeiro do Sul, eu me deparei com uma situação muito parecida, né? Há 12 anos, na Justiça Federal, já havia sido arquivado o inquérito policial contra determinadas pessoas, em que o juiz federal reconheceu a inexistência do crime, disse que o fato era atípico, que não houve crime, enfim. E 12 anos depois, o Ministério Público ofertou denúncia contra os mesmos réus, sendo que 3 dos 4 crimes imputados aos réus tinham coincidência com aquela imputação feita lá em 2012, e que o juiz federal entendeu que os fatos não eram criminosos. E os advogados aqui alegaram a exceção de coisa julgada, e eu acabei reconhecendo que, de fato, por se tratar de, mesmo tendo sido proferida por um juiz supostamente incompetente para apurar e decidir sobre crime falimentar, mas eram os mesmos fatos, né? Então, a jurisprudência do STJ e do STF, segundo a pesquisa que eu fiz, né, é uníssona, no sentido de que, mesmo proferida por juízo incompetente, a decisão que reconhece que não houve crime, ela faz coisa julgada. Então, não pode o réu ser novamente sofrer um segundo processo penal pelo mesmo fato, né? Então, é um caso que envolve algumas pessoas que teriam praticado determinados atos criminosos durante a gestão do Banco Cruzeiro do Sul no regime de administração especial temporária. O processo é público, então não tem problema nenhum eu falar a respeito disso, e já tem decisão a respeito. O Ministério Público recorreu, né? Tem aí o recurso em sentido estrito, e é um outro caso bastante interessante. E, por fim, o que eu acho que também vai dar ensejo à discussão a respeito da nossa competência é o julgamento do Supremo Tribunal Federal a respeito do juízo das garantias. Eu tenho sérias dúvidas a respeito da necessidade da nossa competência ter sido mantida após o julgamento feito pelo Supremo.
Porque se o princípio é que o juiz que tomou contato com os elementos de prova na fase do inquérito não pode julgar o mérito da acusação, o juízo da falência, que já tomou contato com todo aquele acervo probatório na falência, pelo mesmo princípio, também não deveria ser o juiz competente para julgar a ação penal falimentar. Eu acho que a convicção já se forma, muitas vezes, no contato que o juiz tem no processo falimentar, no processo civil. E isso, evidentemente, ele vai levar consigo para o julgamento da ação penal. Então, é uma questão aqui que a nossa corregedoria vai ter que pensar a respeito, né? E depois estabelecer alguma diretriz. Se não fizer isso, nós vamos ter que enfrentar isso casuisticamente em alguma alegação de alguma parte. Então, é isso que eu tinha a dizer. Fico à disposição para as perguntas e devolvo a palavra para você, Débora. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, Paulo. Realmente, essa questão do juiz de garantias era uma dúvida que eu tinha. Eu acho que é uma dúvida que todos têm ainda, como que vai impactar, né, o dia a dia, né, e a questão realmente dessa vara de falência em São Paulo. Em São Paulo, e se não me engano, tem alguns outros estados também, né? Distrito Federal e Ceará, eu acho que tem essa mesma configuração de competência. Verdade. Tem o promotor que atua aqui na vara, junto à vara de falência, ele era um promotor criminal, ele veio de uma promotoria da Barra Funda. E ele recentemente escreveu um artigo e na pesquisa que ele fez, ele fala que o modelo de São Paulo, Ceará e Distrito Federal são esses de atribuir ao juiz da falência a competência criminal. Vamos ver como que vai É. se resolver. Mas muito obrigada, Dr. Paulo, muito interessante entender esse histórico, entender realmente esse histórico legislativo. Então, agora vou passar a palavra para o Rodrigo, para ele trazer os aspectos criminais, assim, outros aspectos criminais, agora do ponto de vista do advogado. Muito obrigada. Está mudo, Rodrigo. Pronto. Boa noite, Débora. Boa noite, Vicente, amigos da Câmara Italiana. Doutor Paulo, muito obrigado por aceitar o convite da nossa comissão. Foi um prazer enorme ouvi-lo de maneira super clara, didática, num bate-papo, que é mais ou menos o que a gente queria trazer para hoje. Tocou em pontos muito importantes e me chamou muita atenção na sua fala, doutor Paulo, quando o senhor colocou que o número de processos criminais que o senhor se deparou é um número pequeno. E eu, como advogado criminalista, também atuando aí há muitos anos, mais de 20 anos, também considero um número muito baixo. Baixo em relação às possibilidades que a lei dos crimes falimentares permite. Os tipos penais são muito amplos, muito genéricos. Mas eu tenho notado uma tendência ao crescimento. E eu queria tratar desses dois pontos. Primeiro, abordar genericamente os crimes falimentares e depois falar por que eu sinto essa tendência de aumento da persecução penal dos delitos falimentares que ocorram na recuperação judicial, na recuperação extrajudicial. Em outubro de 2023, pelo que eu li numa notícia recente, agora, no mês passado, nós tivemos um recorde dos pedidos de recuperação judicial. A impressão que eu tenho é que cada mês vem um novo recorde, esse recorde vai aumentando, então os pedidos aumentam cada vez mais, o que torna esse nosso tema muito, muito relevante. E a sua presença, doutor Paulo, é extremamente bem-vinda. Mais uma vez, eu agradeço. Antes de falar em crime falimentar propriamente dito, eu queria tratar, talvez, o principal problema que esses sim, os empresários que dirigem uma empresa em dificuldade têm sofrido muito, que são os crimes tributários. Uma empresa em dificuldade muitas vezes não consegue quitar os seus tributos e hoje o não recolhimento é criminalizado, não só
das contribuições previdenciárias, mas também de outros impostos, como, por exemplo, o ICMS. Então, eu tenho visto empresários, administradores de companhias em recuperação judicial, em dificuldade financeira extrema, suportando investigações criminais e tendo que provar que o não recolhimento do imposto ocorreu por um estado completo de necessidade, que não houve intenção de não recolher, que não houve dolo de apropriação, mas sim que não havia outra saída senão não pagar esses tributos. Então, é um crime que não é falimentar, mas é talvez hoje o maior pesadelo das empresas em dificuldade. Falando brevemente sobre os crimes falimentares, eu consigo dividir assim em duas espécies, né? Primeiro, os crimes que foram criados para proteger os credores e também aqueles que foram criados, por incrível que pareça, para proteger o devedor. O principal crime é o fraude a credor, que é um crime que pune qualquer ato fraudulento praticado antes ou depois da sentença que decretou a falência, que concedeu o RJ ou que homologou uma recuperação extrajudicial. E o que eu acho interessante desse delito é que o ato fraudulento não é só aquele que causa prejuízo ao credor, mas é aquele que possa causar um prejuízo. Então, se pune um crime de um prejuízo em potencial, não é um crime de perigo, um crime que não precisa de um prejuízo material, ou seja, ele é bastante amplo. A pena não é das menores, é uma pena de 3 a 6 anos de prisão. É considerado um crime de alta gravidade no direito penal, é uma pena já bem maior do que os crimes tributários, por exemplo. E ainda essa pena pode ser aumentada em 1/3, caso envolva alguma modalidade de fraude na contabilidade, omissão, incorreção, número inexato numa contabilidade, que é muito possível que isso ocorra. Então, essa pena de 3 a 6 anos pode ainda ser aumentada em 1/3. Depois, quando eu falar de responsabilidade criminal, eu vou voltar nesse assunto, porque o fraude a credor é um crime super amplo que tutela os credores de uma RJ, de um processo falimentar, mas que não necessariamente ele só vai ser praticado pelo devedor. Qualquer pessoa que no processo falimentar cometeu um ato que cause ou que possa causar prejuízo aos credores vai responder, e no final eu quero citar um exemplo interessante sobre isso. O segundo crime muito comum é o favorecimento de credores, que pune a prática de qualquer ato de disposição ou oneração patrimonial que favoreça um dos credores em detrimento e prejuízo dos demais. Uma pena de 2 a 5 anos de prisão. E o credor que foi favorecido também responde, não só o devedor. O terceiro crime que existe para proteger os interesses dos credores, pune o desvio, ocultação ou apropriação de bens. Qualquer ato destinado a desviar bem da massa falida, inclusive por meio de interposta pessoa, de um laranja, vamos chamar assim, também é criminalizado com uma pena um pouco menor do que os outros que eu citei, pena de 2 a 4 anos. Então, esses, assim, via de regra, são os 3 principais crimes que a lei coloca e que são os mais aplicados na prática para proteger os interesses dos credores. Sem dúvida nenhuma, o mais abrangente, porque é super genérico, é o fraude a credor, que nem prejuízo concreto precisa ter. E eu acho interessante citar também, existem crimes contra o devedor. O devedor também é protegido criminalmente. Eu confesso que eu nunca vi, não sei se o Dr. Paulo já teve essa experiência, eu nunca vi um caso concreto a esse respeito. Mas são 2 crimes muito interessantes que punem a violação de sigilo empresarial ou a divulgação de informação falsa. Aquele que divulgar sigilo empresarial ou dado confidencial sobre operação ou serviço do devedor e com essa divulgação o coloque num estado de inviabilidade econômica ou financeira que torne ainda pior a situação do devedor, vai incorrer nesse crime, assim como aquele que divulgar uma informação falsa sobre o devedor de maneira que o leve à falência ou de maneira que faça obter vantagem.
Então, é interessante notar como a lei também busca proteger o devedor de informações falsas, de ataques à sua capacidade financeira por meio da divulgação de seus segredos comerciais. Né? O devedor que já se encontra tão fragilizado, tão devastado, ele tem um amparo da lei criminal que vai punir aquele que se aproveitar ou quiser tirar vantagem desse estado delicado do devedor. Responsabilidade criminal. No direito penal, a responsabilidade criminal ela tem uma série de teorias muito complexas, mas que eu acredito que podem ser resumidas de uma maneira mais simples. Quem responde pelo crime é a pessoa física, aquela pessoa que de alguma forma contribuiu para a sua prática. É mais ou menos isso que diz o artigo 29 do Código Penal. Essa regra se aplica para várias situações, ela tem sofisticações, tem teorias, como a teoria do domínio do fato, que foi bastante falada no mensalão, mas que, na verdade, ela pode ser condensada a isso. Responde pelo crime aquele que deu causa de qualquer forma, que participou ou que deveria impedir sua prática e ciente de que ele corria descumprir o seu dever, enfim. Mas, em falando sobre crime falimentar, a lei é bem específica, no sentido de democratizar essa responsabilidade. Ela fala o seguinte, no artigo 179, vão responder todos aqueles que na recuperação judicial, na recuperação extrajudicial de sociedades, as pessoas, os sócios, diretores, gerentes, administradores e conselheiros. Então, o conselho de administração é citado na lei de crimes falimentares e ela ainda faz uma ressalva: administradores e conselheiros, vírgula, de fato ou de direito. Então, aquele que, por alguma razão, em termos práticos, for o conselheiro ou administrador da companhia, ainda que não de direito, e tenha dado causa ao crime, poderá responder, porque é esse o espírito da lei. Ela quer ser bem abrangente no sentido de trazer responsabilidade para um grande número de pessoas. E também o administrador judicial, ele é responsável. Eu cito um exemplo de um caso que se remete à fraude ao credor, como eu disse no início, em que foram processados e condenados o administrador da massa falida e um advogado. Por quê? Porque o administrador da massa falida contratou um escritório de advocacia de maneira superfaturada, pagando um preço excedente, e recebeu esse valor excedente em sua conta bancária como uma vantagem ilícita. Esse foi o ato fraudulento, que o devedor não teve nada a ver com isso, mas foi considerado uma fraude a credores, porque os demais credores foram prejudicados com essa fraude. Então, é uma lei que não se aplica necessariamente ao devedor. Atos que prejudiquem os credores de modo geral, a massa falida, essas pessoas também vão responder, ainda que não sejam necessariamente o devedor. Bom, eu queria falar um pouco essa tendência que eu observo de crescimento do uso dos crimes falimentares. E quando eu falo do uso dos crimes falimentares, eu vou além do Ministério Público, que é o órgão que tem a função principal de criminalizar, de apontar, investigar esses crimes que nós estamos falando hoje aqui. Eu observo que depois da Lava Jato, no momento em que o noticiário brasileiro só se falava em crimes, em quebras de sigilo, busca e apreensão, responsabilização, o direito empresarial foi impactado. Então, hoje, é muito comum num debate empresarial, numa discussão, um litígio entre sócios, um litígio entre credor-devedor, em qualquer esfera de discussão empresarial, o tema crime já surge em uma das partes como um ponto maior e mais intenso no litígio. Então, é como se o direito penal tivesse, para além
do Ministério Público e da polícia, e também tivesse no radar dos empresários que se sentem prejudicados de alguma forma por um crime. E isso repercute nas acusações de crimes falimentares. Um exemplo não muito sutil disso vem quando a Lojas Americanas protocolou seu pedido de recuperação judicial. Imediatamente, alguns credores, alguns bancos, reagiram de maneira muito violenta, já apontando diversos crimes, pedindo produção de prova para investigar fraude, ou seja, o discurso do crime já se tornou o mote principal. E não sei se movido por essa pressão ou não, a colocação pelos credores dos possíveis crimes, de alguma forma, o que se viu depois foi uma série de acordos que hoje é o que está ocorrendo entre as Lojas Americanas e os seus credores. Então, é comum hoje as partes que se sentem prejudicadas num litígio apontarem as armas criminais para tentar forçar um acordo, para colocar esses pontos criminais. Quando eu falo forçar um acordo, eu não coloco isso dentro de uma posição legítima, porque, e aí vem o motivo dessa tendência que eu coloquei. Recentemente, o direito penal evoluiu muito no Brasil para prestigiar os direitos e interesses da vítima, daquele que foi lesado. O pacote anticrime, que foi promulgado aí no decorrer da pandemia, ou seja, bastante recente, ele trouxe a figura do Acordo de Não Persecução Penal, o ANPP, que é um acordo em que ele é cabível para crimes de média gravidade, né, ou praticamente crimes cuja pena mínima não seja acima de 4 anos, ou seja, abarca todos os crimes falimentares, todos os crimes que eu falei, tem pena mínima abaixo de 4 anos. Então, o NPP é cabível para todos esses delitos. E no NPP, a vítima tem voz, a vítima fala, a vítima é prestigiada no seu direito de ter uma reparação do dano. Isso tem tornado o papel da vítima muito proeminente nos diversos crimes patrimoniais, e também é um indício de que os credores vão querer cada vez mais ter voz na discussão dos crimes falimentares, até porque o NPP, quem tem que ressarcir o dano para a vítima, não é a pessoa jurídica que está envolvida no processo falimentar, é a pessoa física ou as pessoas físicas que de alguma forma contribuíram com aquele crime. O que mais que o credor pode fazer hoje e tem feito, né? Ele pode provocar a instauração de um inquérito policial diretamente, não precisa esperar o Ministério Público, pode ir até a delegacia de polícia, protocolar petições. Isso tem sido feito como maneira de provocar, de buscar aquilo que ele entende legítimo. E a lei prevê, inclusive, que o credor pode oferecer denúncia em caso de demora do Ministério Público. São crimes que são de ação penal pública, incondicionada. Quem detém o poder para entrar com a ação penal é sempre o Ministério Público, em qualquer crime falimentar. Mas se ele demorar para oferecer a queixa, se ele passar do prazo, o credor pode oferecer uma denúncia no lugar dessa inércia do Ministério Público. E pode também se habilitar como assistente de acusação, que muitas vezes ocorre. Outra mudança também recente no ordenamento processual brasileiro, que veio agora na pandemia, são as medidas cautelares diversas da prisão, que também podem ser solicitadas tanto pelo Ministério Público como pela vítima. Cabe ao juiz decidir se ele aplica ou não. Em casos de crimes falimentares, eu vi recentemente uma decisão que me chamou a atenção, em que o devedor não era condenado, não era um efeito da condenação, porque existe na lei. Um efeito da condenação pode ser um impedimento da gestão de companhias, pode ser um impedimento, de alguma forma, da prática profissional, e aquela pessoa foi condenada justamente por um crime falimentar. É um efeito da condenação. Mas o que eu estou dizendo é uma medida cautelar. No curso do processo, o juiz não tinha condenado ainda o devedor, entendeu que tinha indícios suficientes de um
de um crime falimentar e aplicou essa medida cautelar, que parece uma prisão preventiva, mas não é para prender a pessoa. É uma medida diversa dessa prisão. Para evitar um mal maior que a prisão, se aplica uma restrição. E essa restrição era justamente para que o devedor não entrasse mais na empresa, que ele não intervisse de maneira nenhuma nos atos da administração. Então, todas essas mudanças que foram introduzidas no processo penal brasileiro, elas deram um protagonismo maior às vítimas de modo geral. Eu vejo também, no pós-Lava Jato, um direito penal um pouco mais difundido e imediatamente colocado como instrumento em qualquer litígio empresarial. As partes imediatamente já verificam não só o prejuízo civil que elas sofreram, mas as sanções criminais que aquela pessoa que causou pode ou deverá sofrer. Então, eu termino aqui dizendo que nós temos uma baixa aplicação do direito penal falimentar, mas a tendência é que isso vai crescer muito, e por isso esse bate-papo aqui, muito bem conduzido pela Débora, pelo Vicente e abrilhantado pelo Dr. Paulo, vai contribuir muito para todos nós, para trazer uma reflexão para essa tendência que já estamos verificando se tornar realidade. Muito obrigado. Muito obrigada, Rodrigo, pela brilhante exposição. Acho que também foi muito claro, né? Explicou muito bem todos os crimes, a responsabilidade criminal, como que se dá. E, gente, fiquem à vontade de mandarem perguntas, se tiverem qualquer dúvida. E eu tenho uma dúvida para fazer para o Dr. Paulo. Dr. Paulo, depois, pegando o gancho do que o Rodrigo disse sobre as questões tributárias, né, a questão tributária que é realmente um grande problema para empresas, né, em recuperação judicial ou empresas que estão à beira da falência ou em crises, né, em reestruturação criminal. Depois do julgamento do STF, reconhecendo que o ICMS, o devedor de ICMS, seria, né, se agindo com dolo, agindo com alguns elementos ali necessários para tipificação comum, cometeriam crimes contra a ordem tributária. A gente se encontra hoje discutindo no judiciário essa responsabilidade criminal. E eu queria fazer um paralelo com o doutor, até mesmo para entender. A Lei 11.101 de 2005, ela traz uma exigência, né, de apresentação de certidão negativa de débito para fins de deferimento da recuperação judicial. E eu vi alguns julgados que entendem essa necessidade como uma forma de coerção, inclusive, né, dos contribuintes, enfim, dos devedores, para quitarem os seus débitos tributários. Então, eu queria entender um pouquinho, porque eu acho que a gente consegue fazer um paralelo aqui com o momento que a gente está vivendo no direito criminal. Então, eu queria entender um pouquinho do senhor como que tem sido entendida essa necessidade também para fins de deferimento da recuperação judicial. A pergunta é muito pertinente e eu acho que nós estamos vivendo um momento de transição. Por quê? Desde 2005, a lei exige para a concessão da recuperação judicial a regularização do passivo tributário. Então, o devedor deveria apresentar a CND, certidão negativa de débito tributário, a certidão positiva com efeito negativo, ele poderia fazer um parcelamento, mas desde 2005 até 2021, até recentemente, a jurisprudência sempre foi tolerante com a inexistência da CND,
porque não havia ainda mecanismos que permitiriam ao devedor regularizar o passivo tributário dele. Então, o parcelamento para o devedor em RJ não era um parcelamento considerado adequado diante da realidade econômica daquele empresário. Mesmo a transação tributária, que era prevista no Código Tributário Nacional, não tinha uma regulamentação específica para o devedor em recuperação judicial. Então, a jurisprudência ela foi se firmando nesse sentido. Olha, a gente não pode exigir a, a regularização do passivo tributário, porque não há mecanismos que permitam ao devedor regularizar esse passivo. No entanto, com a Lei 14.112 de 2020, que alterou a Lei 11.101 de 2005, foram criados instrumentos para permitir a regularização do passivo tributário. Então, cada vez mais nós temos instrumentos que permitem ao devedor em recuperação judicial fazer ou o parcelamento tributário especial ou uma transação tributária com a Receita Federal, com a União. Então, diante dessa modificação legislativa, dessa possibilidade de parcelamento e transação tributárias adaptadas à situação individual do contribuinte, recentemente o Superior Tribunal de Justiça mudou a sua orientação a respeito do tema. O recurso especial é o número 2053240, é 2.053.240, né? Um número gigantesco. Né? Relator o ministro Belize. O julgamento é do dia 17 de outubro de 2023, é recentíssimo. E o Superior Tribunal de Justiça passou a entender que é necessário que a parte comprove a regularidade fiscal no prazo fixado pelo juiz. Então, o que nós temos feito? Nós temos, após a aprovação do plano pela Assembleia, então o devedor apresenta o plano, os credores concordam com o plano, nós geralmente temos homologado, concedido a recuperação e fixado um prazo razoável para que o devedor faça a regularidade fiscal, presente prova da regularidade fiscal. Então, à vista do quê? À vista dessa modificação legislativa. Então, me parece que hoje, o devedor que vai pensar numa solução para reestruturar a sua dívida, que passe por uma RJ, ele tem que, no primeiro dia que ele já ingressar com a RJ, também partir para renegociar com o fisco. Ou já pensar isso antes de entrar com o pedido de recuperação judicial. Por quê? Porque agora a jurisprudência do STJ, né, ela já se posicionou de uma forma diferente. Exige que o devedor faça a regularização do passivo tributário. Então, é uma novidade, é algo que tem que ser pensado, né? Agora tem que haver uma reflexão maior. Não tenho visto responsabilização pelo passivo tributário, que realmente não passa por mim. Em alguns casos já cheguei a ver, mas de outros estados, de ação penal por crime tributário contra administrador ou controlador da devedora em recuperação judicial. Mas houve um caso até inusitado, se não me engano foi no estado de Santa Catarina, em que lá passou a ser réu num processo penal o administrador judicial da recuperanda, que não administra nada, né? O nome é muito ruim. O administrador judicial é um mero fiscal das atividades da recuperanda. E, de repente, eu vejo ele ser citado numa ação penal por não ter sido recolhido tributo ICMS, provavelmente lá em Santa Catarina. Tá? Então, olha que situação complexa para ele. E aproveitando aqui o momento, o caso citado pelo Rodrigo da divulgação de informação falsa, olha que curioso. Eu fui juiz numa vara civil do Fórum Regional do Jabaquara e julguei uma causa em que alguém dizia que não era para determinada pessoa continuar a comprar listas telefônicas ou uma revista de classificados de uma determinada empresa, porque ela já havia falido. Então, o ex-representante comercial dela
passou a divulgar na região onde ele atuava que essa empresa havia falido, que ela não atuava mais no mercado. Típico caso de divulgação de informação falsa. Eu julguei procedente a ação, condenei o sujeito a pagar a indenização. E depois me deparei com a falência dela aqui na vara. Ela realmente faliu, né? Então, olha que coincidência, né? Agora, se você me perguntar, e houve a processo por crime falimentar? Realmente eu não me lembro, mas acho que nem processo aconteceu por esse fato. Assim, concordo com você, Rodrigo, no sentido de que os credores estão cada vez mais ativos, né? Usando esses instrumentos do direito penal para, de alguma maneira, forçarem uma negociação que lhe seja mais favorável, né? Na hora de negociar um plano de recuperação, né? Realmente você tem razão nisso e eu acho que a gente precisa realmente se aprofundar no estudo do tema, né? Nós temos poucos autores que escreveram, né, sobre os crimes alimentares e acho que talvez seja até havia algum autor que eu não me lembro que ele brincava, né? Quem gosta de direito penal não escreve sobre crime falimentar, e quem gosta do direito falimentar não gosta do direito penal, e aí ninguém fala do tema, né? Mas é isso, Débora, devolvo a palavra para você. Eu tenho umas perguntas. Uma pergunta para você, Paulo. Assim como o doutor Rodrigo, é do Alexandre Ribeiro Filho. Tá? Ele cumprimentou os palestrantes e perguntou: assim como o doutor Rodrigo, o senhor também enxerga a possibilidade de terceiros não abrangidos pelo artigo 179 da lei serem investigados, denunciados, responsabilizados por crime falimentar, notadamente a fraude a credores? Acho que é possível, assim, acho que o Rodrigo soube sintetizar muito bem a ideia de quem deve responder por um determinado crime, né? Quem de alguma maneira contribuiu para a sua prática, né? Então, se um terceiro que não seja nem credor, nem devedor, mas contribuiu para a prática desse crime, ele pode sim responder por esse crime. A própria situação que foi citada do advogado, né? E houve uma situação aqui também que houve um levantamento de recursos na Justiça do Trabalho, contrariando frontalmente a decisão do juízo falimentar, né? E quem respondeu ao processo penal foi não só o credor trabalhista que levantou, que recebeu o dinheiro, mas também o advogado que formulou o pedido na Justiça do Trabalho. O advogado também se beneficiou daquela quantia que foi levantada, dos honorários que lhe eram devidos, e depois eles foram denunciados por crime falimentar, porque estavam se beneficiando indevidamente em detrimento dos demais credores, estavam furando a fila, para dizer o mínimo, né? E, salvo engano, depois houve, não sei se houve transação penal, enfim, agora não me lembro exatamente, mas a denúncia seria dirigida aos dois, tanto ao advogado como à parte. Tem mais uma pergunta, tem mais duas perguntas. A primeira é da Verônica Brown. Como os doutores compreendem a responsabilidade penal dos gestores de empresa em recuperação judicial? Exemplo, crimes que envolvam a tomada de decisões financeiras após a empresa entrar em recuperação judicial e ter limitações na gestão dos recursos disponíveis. Eu posso falar sobre essa. É justamente o período compreendido pela lei como o período que possibilita os crimes falimentares, né? Então, o gestor que assume a companhia no momento em que ela está numa recuperação judicial, ele tem que estar muito atento à lei dos crimes falimentares, ele tem que ser muito correto, muito fiel, muito conservador nas suas informações, respeitar o juízo, respeitar os credores, porque
não importa que ele entrou depois, né? Se ele tiver na administração da companhia no período escrito pela lei, que é justamente a partir da homologação da recuperação judicial, ele será responsabilizado. E no que diz respeito à limitação da gestão dos recursos, é algo natural de uma empresa que está nessa situação, vai ter um impacto talvez em crimes tributários, de não recolhimento de tributos, mas em relação aos crimes fundamentais, existe a responsabilidade, tem que ter total atenção e saber que é uma atividade de risco. É uma atividade de risco. Agora eu tenho uma última pergunta. Se eu Doutor puder Paulo. complementar, Débora, se eu puder só complementar, eu acho que isso que o Rodrigo falou foi Claro, muito claro. importante, muito importante. E às vezes são adotadas algumas práticas que são consideradas relevantes para evitar que o caixa eventualmente seja objeto de penhora, mas isso pode eventualmente levar à responsabilização do administrador. Quer dizer, não é para ficar contratando outra empresa para o dinheiro da empresa em RJ passar para uma outra empresa, porque isso não dá certo. Não é? O dinheiro do caixa da empresa tem que ficar no caixa da empresa, na conta bancária da empresa. Começou a haver penhora indevida por credor sujeito à recuperação, peticiona para o juiz da recuperação. O advogado tem que vir aqui falar, olha, claramente. Tem até um empresário que, como ele foi advogado, e os advogados evidentemente conversam com juízes e vice-versa, mas como ele foi advogado e depois ele passou para o outro lado, ele passou a ser empresário, mas ele francamente veio aqui depois como empresário e disse, olha, o juízo da recuperação às vezes é como padre, porque a gente confessa para o juiz da recuperação muitas coisas que a gente vai fazer e prefere que o juiz ouça aquilo que vai ser feito de uma forma transparente, não é? Porque querer sonegar a informação para que depois o juiz saiba pelo jornal ou por um credor que vem aqui ou por uma ligação anônima, né? É a pior coisa. Então, precisa manter o caixa da empresa. Tem mecanismos para evitar que uma penhora indevida seja feita. Precisa vender um ativo, faça isso regularmente, faça o pedido, né? A gente faz o máximo para que o processo corra na medida mais rápida possível. Então, é um momento delicado, é um momento de risco, efetivamente. Às vezes as decisões têm que ser tomadas levando em conta a grande dificuldade da empresa em recuperação. Obviamente que depois o juiz vai analisar, evidentemente, as medidas que foram adotadas naquela situação de risco, mas é importante ter essa transparência, ter essa comunicação do advogado com o juiz da recuperação. Eu vou fazer a última pergunta, porque acho que a gente já avançou aqui no tempo. É da Carolina Fonte. Fazendo um gancho com o que o doutor Rodrigo mencionou sobre o cabimento de ANPP em todos os crimes falimentares, o senhor, doutor Paulo, tem visto homologado acordos dessa natureza e a reparação do dano à vítima funciona satisfatoriamente nesses casos? Olha, na minha experiência recente, eu não homologuei nenhum acordo, né? Diante daquilo que eu acabei de dizer, que existem poucos casos, e salvo engano, no caso mais importante, de maior relevo, o Ministério Público entendeu que não estavam presentes os requisitos para a NPP, então não houve essa homologação. Só para terminar, na zona eleitoral, lá na zona eleitoral onde tramita uma ação penal, houve uma discussão a respeito do cabimento da NPP, né? E como a denúncia havia sido recebida no Tribunal Regional Eleitoral, já havia sido recebida, e depois o réu perdeu o foro por prerrogativa de função e os autos baixaram para a zona eleitoral, eu entendi que já não cabia mais a propositura, porque a denúncia já havia sido recebida, né? Então não caberia mais o acordo de não persecução penal. Mas ainda não tive a possibilidade de homologar um acordo, né? Então, tá joia. Eu também não vi na prática ainda. É.
Já vi movimentações nesse sentido, mas celebração de acordo também não vi. Bom, gente, eu quero agradecer novamente a presença de vocês, doutor Paulo, foi excelente. A gente poderia passar aqui um bom tempo, a noite inteira aqui conversando, né, trazendo todas essas questões tão atuais. E, doutor Rodrigo, também, muito obrigada pela presença, obrigada pela participação de todos, né, que estão aqui com a gente até 7h40 da noite. E, Vicente, novamente, obrigada. E, em nome da Câmara Italiana, agradeço vocês e um bom final de ano para todos, porque agora a gente se encontra só no ano que vem, na próxima reunião. Obrigada. Tchau, Obrigado, obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado a Maíra também, que acabou me ajudando a encontrar vocês. Obrigado, um abraço a todos. E uma pena não pode estar aqui hoje com a gente. Mas ela tá bem representada aqui pelas outras pessoas também do núcleo. Obrigada. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. tchau.